Olá, meus irmãos. Mais uma sexta-feira aqui, nós novamente, para dar continuidade à leitura do livro Memórias de um Suicida. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar nosso estudo de hoje, né, com o nosso livro Maria, Mãe de Jesus. Vamos ler um pequeno trecho, né, de um verso chamado Rosa Branca. Fala assim para nós: doce consolação dos infelizes, primeiro e último amparo de quem chora. Ó, dá-me alívio, dá-me cicatrizes para essas chagas que te mostro agora. Dá-me dias de luz, horas felizes, toda a inocência das manhãs de outrora. As colunas de nuvens em que pises transformam-se em clarões de fim de aurora. Então, meus amigos, vamos unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Vamos pensar na figura amorosa do Mestre Jesus, pedindo o amparo dele, dos amigos espirituais, de Dona Ivone Pereira, mas, acima de tudo, o amparo de Deus, nosso Pai, para essa tarde de estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos à nossa leitura. Nós terminamos na semana passada, na verdade, aqui. Nós estamos no... Vou falar aqui, peraí. Nós estamos no capítulo 12, que fala os prelúdios da reencarnação. Os nossos amigos estão em visita a esse departamento, acompanhado da Rosália, né, que ela foi encarregada de fazer a visitação com eles. E nós terminamos na semana com o Bellarmino. Ele sugere, né, que as provações da vida seriam assim dirigidas por uma fatalidade, né, segundo os comentários que Rosália fez, né? E ela esclarece que não é bem assim, mas seria assim uma harmoniosa ligação de causa e efeito. Quer dizer, quando o espírito se desvia do compromisso, ele causa grandes pesares, né? Que aí seria a questão da causa e efeito, não uma fatalidade. Ele vem comprometido com uma série de expiações, né, com aquele compromisso, mas ele tem a questão do livre-arbítrio e, às vezes, né, se desvia dessa caminhada, né, da palavra empenhada. Então, ela fala assim, isso não se trata de fatalidade, senão um encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Então, como nós terminamos, né, Júlia? E agora... Isso mesmo, o reencarnado será livre de efetuar ou não aquelas realizações, mas faz a programação para o retorno. Então, não é fatalidade, ele tem um compromisso assumido com os mentores espirituais. E a gente vai ver aqui hoje todo esse projeto realizado, principalmente, a gente fala no modo geral, né? Mas aqui especificamente para os suicidas. Isso. Então, começa assim. Eles penetraram numa antecâmara, né, que ela é muito vasta, e coisas que eles notaram ali, você perceberam que essa antecâmara, ela era assim, sempre não tinha trancas, nenhuma das salas, o local era extremamente silencioso, de aroma delicado, perfumado, e uma luminosidade assim, muito agradável. E tinha como é que era, ornada de rosas brancas, que daí veio usar o aroma que eles identificaram, né?
bastante ornamentada de rosas. Então, num ângulo do salão, eles encontraram uma senhora de idade indefinível, né, que os recebeu. Né? Assim que eles chegaram, os recebeu, né, fez a saudação, Jesus esteja conosco, né, convosco. E Rosália apresentou a eles a irmã Celestina, essa senhora simpática, que estava aguardando eles lá nessa antecâmara. Ela já informou a eles que o irmão Teócrito já tinha se comunicado com ela pela manhã e da necessidade deles estarem ali, de aprendizado. Né? Então, ela vai fazer as explanações com relação ao recolhimento, ao setor de recolhimento, que ela é a responsável ali daquele local. Então, ela diz o seguinte, que ali no recolhimento, todos vós, ela cita assim, todos vós receberá um dia, né? Pois ninguém há internado nesta colônia que deixe de passar sob seus umbrais. Pois ela já tinha falado sobre isso e ela também veio esclarecer a eles essa questão. Uma característica dela aqui, vamos, né, dar vocês terem uma imagem mental da irmã, que ela vestia o hábito também de freira, né? E, desculpa, era muito gentil, bondosa, e ela já viveu reclusa num convento de Santa Maria quando encarnada. Santa Maria, isso mesmo, sim. Deixa eu ver mais aqui. Aí, é o seguinte, ela dizia que ela foi assim, ela chegou, deu uma rosa para cada um deles, os convidou a sentar, né, descansar um pouco antes deles irem para o encontro do local, né? Então, ela fez um comentário lá, que é interessante, porque isso desencadeou algumas perguntas e esclarecimentos. Ela diz que quando ela viveu na Terra, ela se via reclusa nesse convento e não era permitido ter nenhum tipo de animal de estimação, né? E ela tinha uma necessidade muito grande de dar carinho, de passar aquele amor que ela sentia. Né? Como não podia ter animais, ela começou, nem pássaro, nem nada, ela começou a se dedicar às plantas, às flores, no caso, que eram do local, ali da clausura do convento onde ela vivia, nem eram delas, porque nada poderia distraí-las, vamos dizer assim, dos seus deveres cristãos ali dentro da reclusão que elas viviam. Mas cuidar das flores era como uma tarefa, mas que ela se sentia assim, muito bem com aquilo. Ela conversava com as flores, ela confidenciava, chorava, se divertia com elas, eram como se fossem umas companheiras, pessoas mesmo, elas eram como se fossem pessoas que ela estivesse ali conversando. Então, ela tinha muito amor por essas flores. Né? E por conta disso, foi permitido a ela que ela continuasse a cultivar e cuidar das flores, né, das rosas, ali no mundo espiritual, né, o que ela fazia com muito amor, muito carinho. Né? Então, por conta disso, Belarmino levantou um questionamento, né, por ignorância, né, por desconhecimento até, né, que ele faz a pergunta assim: Selma, antes de você fazer essa revelação aí do Belarmino, né, que ele sempre muito curioso, né, então ele vai fazendo várias indagações, como o Camilo também, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais da Celestina, né? Porque, como você falou, né, ela foi uma religiosa na Terra, né? Ali ela ainda se vestia, né, com esse hábito,
né, da freira, né? E porém o Camilo descreve ele, né, com uma cor de ouro pálido, né? E nível, né? Então, assim, aí ele ainda diz que se assemelhava à túnica de uma virgem lendária. Então, assim, a princípio era a imagem, né, que refletia para eles ali, né? Agora, o interessante que ela na Terra, ela honrou esse hábito, né? E por que isso, né? Porque ela fazia tarefas ligadas ao quê? A enfermos, né? E essa tarefa ela cumpriu, como ela diz aqui, né? Ele fala aqui, honrosamente, né? Então, quer dizer, toda a tarefa que ela dirigiu na Terra, ela fez com todo cuidado, com todo amor. E agora, no plano espiritual, ela foi dirigindo uma sessão, que é a sessão do recolhimento. Uma das sessões muito importantes, porque se ela foi fiel aqui na Terra, como iniciada cristã, né, ela também foi para o mundo espiritual com uma tarefa nobre, né? Porque na Terra ela cuidava dos enfermos. E lá no mundo espiritual ela também cuida de outro tipo de enfermo, né? Que são os suicidas. Então, só que nesse local que ela ficava reclusa, que era o convento, né? Ela cultivava as rosas, mas em hora de lazer. Foi o que o Marcelma falou. E ela tinha, quer dizer, ela tinha uma tarefa, que era do cuidado dos enfermos, né? Mas ela fazia isso paralelamente, porque era um modo dela externar ainda mais esse carinho, né? Já que não podia ser dado a nenhum animal, nem, né, nenhum tipo de animal. Então, quer dizer, isso foi tão importante na vida dela, na vida terrena, que isso foi marcando para ela também no mundo espiritual de uma forma que ela também, ali ela cultivava o belo, que eram as rosas, né? Então, e ela fazia questão de aquele ambiente ali onde eles entraram, tinha aquele aroma, né? Que eles dizem aqui, né? Esse aroma delicado, porque tinha esses ramalhetes ali para florir ali o ambiente. E aí, ainda mais, ela oferecia para eles, né, para os visitantes, era mais uma forma de carinho, né, uma rosinha. Quer dizer, isso aqui, quando a gente lê isso aqui, a gente entende a generosidade desses espíritos, né? Aí é isso, né? E ela ainda diz mais, né, que ela seguia muito as normas estatuídas por Francisco de Assis, dedicar um pouco dos afetos também às mimosas flores, como Francisco cuidava dos jardins, né? Então, é bem, bem interessante. Aí, agora, a Selma vai contar para a gente o que o nosso amigo Belarmino fez de questionamento com relação a tudo isso. Pois é, então, Belarmino, ele fez um questionamento assim: vejo que continuais cultivando rosas nestas paragens do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. É, pois, possível uma tal coisa, irmã? E ela responde, né, que, claro que sim, irmão Belarmino. Como assim? Não vedes aí as flores? Como não ser, então, possível? Ó, e por que não cultivariam flores no além-túmulo, se é aqui, e não nos mundos materiais, que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido a cada dia com os progressos de cada um de seus habitantes? E, quer dizer, isso ela vem falar que nós já ouvimos em outras literaturas até
que a Terra é uma cópia imperfeita do plano invisível, do mundo espiritual. Então, tudo que existe aqui na Terra já foi criado no mundo espiritual, né? Então, por que não ter flores lá? Porque, diz que no, André Luiz até faz umas narrativas de flores que eles via lá no nosso lar, que ele nunca nem tinha visto aqui na Terra, que eram de uma beleza, de um colorido, de aromas que ele nunca tinha visto, né? Então, por que, né, não teria aqui na Terra também essas coisas? Se lá já existem até muito melhores, muito mais, assim, mais, vamos dizer, evoluídas, não seria isso, né? São árvores, plantas, folhas, né, flores muito diferentes até, mais bonitas até do que as que nós temos aqui, não é mesmo? Aí ela continua aqui assim: acaso existirá na Terra alguma coisa, no que concerne ao bem e ao belo, que não seja a pálida reminiscência conservada da pátria espiritual pelos condenados ali retidos? O fluido da vida, que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, adornando-as, encantando-as, não é, porventura, o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações das quais nos utilizamos nessas regiões? O artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes não é o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo? Bela resposta, né? Para Belarmino, pela pergunta. Eu acho que até, né, Júlia, porque ele tem aquela... eles estão ali, mas ainda traz, assim, lá no âmago, aquela coisa assim, morreu, né? Estou morto, ali não é o mundo dos vivos, é o mundo dos mortos, né? Vamos dizer, na cabeça dele, né? Conceitos ainda são coisas que vai se, mesmo aprendendo tudo, sabe ali que ele está vivo, que ele é um espírito, que é imortal, mas fica aquela assim, esse é o mundo dos mortos. Por que ter flores? Porque existem coisas, eles não conseguem, assim, ainda ficam deslumbrados, vamos dizer assim, com coisas que para eles não poderiam existir no mundo, né, dos mortos, digamos assim. Não é, Júlia? O interessante é que aqui, né, as flores é o belo, né? Então, assim, talvez na concepção dele, né, esse belo é o que ele via aqui no plano físico. Por que ter isso, né, no plano espiritual? Mas aí a irmã Celestina, ela fala isso, o fluido da vida não é o mesmo que faz germinar as flores aqui ou lá, né? Aí ela coloca aqui, o artista divino enfeitou a Terra ou todo o universo. Com o quê? A gente não está mergulhado no fluido cósmico universal, né? Então, quer dizer, esse aí é o fluido da vida, né? Que tudo parte dele, né? Então, é isso que ainda é meio difícil para eles, né? Quer dizer, eles estão habitando o plano espiritual, mas ainda, né? Ainda com algumas, né, coisas que o puxam para a materialidade, né? Não deixa de ser que eles trazem ainda o perispírito, né, grosseiro, né, até por conta da problemática deles, né? Mas é interessante quando ela chama a atenção para que ele possa pensar, não é o mesmo Deus, o artista divino, que vivifica e embeleza o universo todo? Por que só na Terra? Ou por que não aqui? Né? Se tem um universo inteiro, né? Muito bom isso. Agora, mais à frente, o interessante aqui, né? Que, lógico, eles agradecem, ele também o Belarmino, o próprio Camilo, né? Eles são muito educados, né? Então, você vê que eles agradecem aqueles mimos, tudo que ela fez ali para eles. E aí eles vão começar, então,
a entrar nesse local, né? Porque aí já teve ali o primeiro contato, a distribuição das rosas, eles descansaram e tal. E aí, quando eles vão entrando, né, nesse local, é uma extensa galeria. E aí a gente vale frisar que tudo no estilo clássico hindu, né? Eles frisam sempre isso, que parecia um claustro, né? Diz mais ou menos que seria um claustro, e tinha umas portas, né, esculpidas de um lado e do outro. E quando eles vão andando naquelas galerias, com aquelas portas de um lado e do outro, ela abre uma porta. Naquele momento, se revela alguma coisa nessa porta, e a Selma vai descrever aí para a gente, que ela abre uma daquelas portas, e tudo no estilo hindu, né? A gente sempre frisando, porque tudo ali era com aquele estilo, né? Todo o instituto, né, toda a colônia, ela tinha essa arquitetura hindu, né? A predominância ali era muito grande, né? Era muito carregada, né, desses conceitos hindus. Até as vestimentas lá eram assim. Então, quer dizer, quando em uma daquelas portas, eles perceberam extensos dormitórios. Então, a irmã Celestina esclarece que, assim que eles se positivam da necessidade, né, do exilado ali, né, do asilado, aliás, na colônia, retornar à carne, né, a fim de completar o compromisso da existência interrompida pelo suicídio, eles se apresentam ali ao departamento de reencarnação, acompanhado dos mentores, dos quais vêm sendo assistidos, né, e com as autorizações necessárias e provenientes da chefia do departamento em que se fez o estágio entre eles, ali. Então, ele explica aqui, do gabinete do irmão Demétrio é encaminhado a esta seção, e aqui passará a residir como interno. Hospedamo-lo com afeto e satisfação, procurando tornar o estágio o mais consolador e reanimador possível, porquanto, geralmente, o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará, o inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à terra, à arena terrestre, em duríssimas condições, mais se angustia ao penetrar estes umbrais. Nós sabemos aqui que eles estão ali aprendendo, conhecendo, mas o apelo, né, das obrigações deles como suicida os entristece. Eles sabem que eles vão ter que reencarnar, vão ter que passar pelas provas dolorosas, justamente pelos atos que eles cometeram, né, criminosamente contra eles mesmos. Então, aquilo nos deixam ansiosos, de uma certa forma, tristes, é claro, por causa da condição deles como suicida. Isso aí não adianta, com todo o conhecimento que eles têm, que eles vão aprendendo, esse sentimento, eles não perdem, porque eles têm ali, principalmente, que nós vamos mais à frente começar a entender, quando eles estão ali no departamento de reencarnação, que eles começam essas etapas, que são 6 sessões que eles passam, eles começam realmente a sentir a coisa ali assim, ó, eu sou o primeiro da fila agora, então é agora. Eles sentem a proximidade da reencarnação e do compromisso, do peso do compromisso que eles terão que enfrentar. E isso dá um medinho, né, Júlia? Mas o interessante, né, que a gente vai frisar aqui, né, que quando eles se hospedam lá, né, o que fala aqui? Com afeto, satisfação que esses espíritos ali estão para ajudá-los, né, para consolar e reanimá-los. Quer dizer, então a gente vê todo o cuidado empenhado
para receber todos eles ali, para hospedá-los, né? Porque eles sabem que dali vai, né, ter toda aquela preparação, né, o recebimento deles, para dali eles já começarem ao trabalho em si para a reencarnação. Aí, como eles falam aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Quer dizer, enquanto eles estiverem se preparando para reencarnar, é ali que eles vão se hospedar, que é dali que eles partem para a Terra. Então, a Celestina, você vê que foi dado essa tarefa para ela, né, para ela acompanhar esse processo todo desses infelizes, porque ela já tinha um compromisso com Cristo na Terra dedicado a enfermos. Né? Você vê como o trabalho continuou na espiritualidade, né? Exatamente. Então, eles ficam ali, ela até explica que eles se demoraram lá enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada, quer dizer, que é os preparativos para a reencarnação. Então, as apreensões, as meditações, o que eles passarão futuramente, né? Isso é o que eu falei, vão se dilatando a cada minuto decorrida, vai chegando aquilo que eu falei, vai chegando o momento e eles não têm mais como ignorar e nem deixar de perceber com mais clareza o que possivelmente os aguarda lá na Terra, que deverá apresentar-se a eles, né? E isso causa realmente uma certa apreensão, né? Que aí é o que ele fala assim, eles se deverão habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Então, assim, o tal estado de ansiedade agravando-se à proporção que se vão formando os preparativos. Torna-se verdadeiramente angustioso, provocando lágrimas frequentes de seus corações dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades. Desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instruíram, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde ao findar o exílio. Quer dizer, só quando eles desencarnarem novamente que eles vão reencontrar esses amigos que eles tiveram ali. E isso também dá esse medo de deixá-los e a saudade também, né? Ele diz assim, ela continua aqui assim, é bem verdade que uma vez reencarnado não estará destes separados. Nós sabemos que eles continuam sendo velados ali, né, observados e cuidados. Eles são tutelados do hospital, da colônia, mesmo que eles venham para a Terra, dali tem todos os espíritos que os ajudaram ali, eles têm a colaboração deles ainda encarnado, né, para que eles tenham sempre vibrações para aqueles que vêm. Né? E essa localidade, que é o setor do recolhimento, por isso que eles ficam apreensivos, porque eles sabem que assim, ali chegou o final da linha. Dali, ou eles vão partir para a Terra, aí a gente vai ver também que tem uma outra possibilidade que pode acontecer, né? E se eles partem para a Terra, também o recolhimento depois é um lugar que eles vão voltar. Por isso que ela fala, não tem problema, que vocês vão se reencontrar, né? Mas a separação sempre é dolorida, não tem jeito, né? Até para quem está sem o corpo físico, né? Exato. Então, ela diz aqui que, muito pelo contrário, eles continuam sendo alvo das atenções de quantos por eles zelaram durante a internação na colônia, né? Que a permanência no plano físico não diminui o dever destes para com ele, nem estará, por isso, desligado dela.
Quer dizer, poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico. Né? Lembra como fizeram com Margarida e com o Albino, né? Assim eles vão fazer também. Durante o sono físico, conversam, revê as pessoas, para tentar sempre orientá-los para que eles não fracassem nessa experiência na Terra, né? Essa expiação que eles terão que vivenciar aqui. Então, ele diz aqui assim, porque, na verdade, como eles não se desligaram ainda da tutela, como a Júlia falou, eles ainda são tutelados da casa, eles voltam ao mesmo lugar, porque eles estão na condição de suicida. Eles têm que retornar ainda ao hospital para se desfazer de qualquer vestígio do suicídio para poder, né, deixar de ser um suicida, né, nas próximas encarnações. É que ele fala, a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contam para o trabalho de educação que se torna necessário para a recuperação ao plano normal da marcha gloriosa ao progresso. Quer dizer, eles precisam dessa reencarnação para poder voltar, ele fala, marcha normal é o quê? É não ser mais um tutelado do Instituto de Maria de Nazaré, porque eles deixam a condição de suicida para pertencer a uma colônia de acordo com o que for destinado a eles, uma colônia normal, que lá é onde tem estudos, não é? E outras coisas. Hein, Selma? Vamos deixar aí para estudo, porque quando você falou aí que, graças ao sono do corpo físico, facultará relativa liberdade, né, que se fará necessária para que eles possam ter esses ensinamentos, né, desses tutores. Então, a gente tem uma questão no Livro dos Espíritos, na realidade, algumas questões que falam sobre a emancipação da alma. E isso a gente pode até ler um pouco mais, estudar um pouco mais, que está no Livro dos Espíritos, da questão 400 a 402. E lá a gente vai entender um pouco mais sobre esse desdobramento, né? Para que a gente possa entender não só o que acontece com os suicidas na hora do sono físico, mas com todos nós, né? Então, isso chama emancipação da alma, né? Então, a gente deixa aí 400 a 402 do Livro dos Espíritos. Aí a Selminha vai seguindo aí, porque tem muito conteúdo ainda hoje a respeito desse trabalho. Então, eles sabem até, né, que eles já, porém, assim, com o fardo do corpo, né, que eles já não serão tão lúcidos, né, que eles vão esquecer o convívio fraterno aqui que eles teriam, né, tem assim durante o sono, né, naquele desprendimento, né, durante o sono, eles esquecem desse encontro, né, de forma lúcida, vamos dizer assim, não tem aquela lembrança, né, de tudo com detalhes. Nós sabemos que quando nós retornamos ao corpo pela manhã, esquecemos e ficamos apenas com aquela sensação, né, de alguma coisa, né? Então, o que ele fala assim, eles esquecem o convívio fraterno, as benfazejas bênçãos da presença daqueles que eles foram como anjos tutelares, né? E por isso se angustiam e sofrem. Porque lá no íntimo ele não sabe o porquê, que sente aquela tristeza, aquela angústia, tipo uma sensação de que eu não estou encaixado aqui nesse lugar, porque é a saudade que o espírito sente, né? E das pessoas que lá conviveram. E ele tem essa lembrança, digamos assim, durante o sono, mas na carne ele não se recorda, né? Então, ela continua aqui assim. Eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui no recolhimento, ajudando-os à readaptação a coisas da terra.
coisas da terra, veja só o que ela fala, despertando-lhes o gosto pela existência no seio generoso do planeta, tão bem dotado pela sabedoria do Todo Misericordioso, e que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Ou seja, nosso planeta não é ingrato, não é inclemente, como muitos falam, que lugar ruim, difícil de viver. O que torna difícil são os desvarios humanos. A maneira como o homem utiliza das coisas da Terra, né, e como ele vive aqui, e que torna a sua existência desagradável, vamos dizer assim, pesarosa, torturosa e tudo mais, torturante, né? Então, o que ela fala? Porque o planeta é tão bem dotado, ele tem toda a generosidade para com eles. O homem é que não sabe utilizá-las. Ela diz, pois convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência na sociedade. Então, por isso, ele se torna ainda mais difícil a convivência dele aqui na Terra. Por isso que é necessário essa readaptação que eles fazem ali no recolhimento das coisas da Terra, todo esse preparativo para que ele comece a ter gosto, né? Voltar a ter o gosto das coisas da Terra mesmo, né? E deixa eu ver aqui. Ela fala aqui a permanência na sociedade terrena, que eles se desencantaram, que ele até detesta, né, de muitas formas. Aí o que acontece? Muitos, apavorados com as perspectivas das expiações, que só passam a conhecer minuciosamente depois que aqui são internados, arrependem-se do intuito que traziam e, acovardados, pedem para dilatar um pouco mais a época do renascimento, no que são atendidos. Em lágrimas, são reconduzidos ao local de onde vieram e entregues aos seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos, até que se decidam ao único recurso que lhes conferirá, com efeito, possibilidades de dias melhores, a reencarnação. Ou seja, quer dizer, quando eles caem em si, o quão difícil vai ser, eles têm medo, é claro, eles já ficam tensos, aí se acovardam e pedem, né, mais um tempinho para voltar. Eles são atendidos, é claro, porque nós conversamos, eu e Julinha, até sobre isso, porque quando é feito todo o preparativo para esses irmãos voltarem à Terra, é para que eles não falhem. Se nesse momento eles criam um pavor tão grande que eles pedem, não quero voltar agora, a chance deles falharem são muito maiores. Então, é claro que eles permitem que eles fiquem, para se preparar mais, né? Assim, no caso, é psicologicamente e mentalmente, porque eles voltam para o lugar onde eles estavam, né? E ali não tem mais o que fazer. Então, eles vão ficar meio que em estado meditativo, não é, Júlia? Para que eles pensem, repensem tudo, né, do que eles têm que fazer, criem coragem, que o único recurso que lhes cabe é a reencarnação, que eles não vão poder evitar, mais cedo ou mais tarde. Então, se um daqueles que estão ali na caravana, né, para visitação, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui do Camilo. Se o Camilo, na hora lá desse projeto, ele desiste, pede, me dá mais um tempo para eu pensar, porque eu não estou com medo, o que ia acontecer? Ele ia voltar para o pavilhão, que era da onde eles estavam. Eles saíram do hospital da enfermaria e eles foram abrigados no pavilhão. Do pavilhão, eles saem para fazer a visitação e voltam para o pavilhão. Agora, quando eles são acomodados dentro do recolhimento, que é para já o processo reencarnatório, se eles chegam ali e dizem, não, eu pensei bem, não estou com muita vontade de reencarnar agora, o que vai seguir aqui para eles é o quê? O livre-arbítrio.
Ninguém ali é obrigado. Então, quer dizer, eles vão voltar o quê? Para o ponto que eles estavam, por exemplo, o pavilhão. Agora, o interessante é quando ela fala aqui, ó, eles vão ser entregues aos seus tutores. Ok, eles não estão sozinhos, né? Lá ficando sem outros progressos, quer dizer, eles vão ter ajuda ali? Vão. Vai ter tratamento ali? Lógico que vai. Mas não tem progresso. Que o progresso é todo o trabalho que está sendo realizado para eles, para que eles se fortaleçam e melhore o quê? A nível de vibração, né? Moralmente, né? A nível do entendimento da moral do Cristo, tudo isso, eles têm condição de se ajustar, de ajudar. Mas tem uma hora que não tem mais o que progredir ali. O progresso agora, como ela fala, o progresso é só a reencarnação. Não tem como você ter um progresso maiorzinho aqui. Não tem, chega uma hora que não dá. Por isso que ela fala, eles não querem? Ok. Ninguém vai ser obrigado, vai de qualquer jeito. Não tem de qualquer jeito, né? A gente sabe disso. Agora aí ela fala, uma vez aqui recolhidos, não permanecerão inativos. Quer dizer, quando você entra no recolhimento, você ali não fica inativo. Você tem uma programação ali para cumprir. E ela fala, à espera de que lhes prepare a moradia terrena do futuro. Quer dizer, eles não vão ficar esperando alguém programar a volta para a carne e eles ficarem ali inativos. Muito pelo contrário, todo mundo ali trabalha. Né, Selma? Então, aí a Selma vai ler aí para a gente como vai ser esse trabalho realizado para a reencarnação. Então, eles, junto com os instrutores, eles trabalham nos preparativos do renascimento, o próprio renascimento, né? Eles colaboram no trabalho exaustivo das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram. Eles são escolhidos pais para esses irmãos, para onde eles vão nascer, né? E tem que ter, para que eles possam, assim, vamos dizer, suportar, eles têm que ter um conhecimento religioso para ajudar esse irmão. É tudo no intuito de que eles não fracassem, né? Que eles dizem, inclusive eles explicam que geralmente, tá? Não é uma regra fechada, que nós já repetimos aqui várias vezes, que a doutrina não é regra engessada, tá? Então, geralmente, os suicidas não reencarnam, tá? Para expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles, né? Estudam, sob orientação dos guias missionários, a programação de suas atividades na Terra, aprendendo, né, com uma espécie de aula prática fornecida por meio de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. Então, essa questão aqui, eles não voltam para a Terra com o mesmo ambiente familiar que eles tinham. São espíritos que aceitam receber esses suicidas, né, com carinho, com devoção, mas não são espíritos afins, né? São escolhidos ali para que eles possam, e eles são perguntados se eles aceitam também, porque tudo é livre-arbítrio, não tem nada imposto, né? Receber esses irmãos, né, para ajudá-los nessa tarefa de superar, né, as suas expiações. E aí eles fazem nós vamos definir assim, como se fosse um teatro, uma novela, eles vão ensaiando e praticando como teriam que viver ali
com os percalços que eles terão que passar. Né? Ele fala assim, essas cenas teatrais, eles têm que vivenciar ali antes para se preparar. Né? Eles viajam assiduamente à Terra. Eles se demoram por lá, acompanhados dos seus tutelares, é claro, né? Sempre generosos, né? Que procuram orientá-los nos hábitos que terão que se adaptar, né? Conforme o ambiente até, né? Porque eles terão que se adaptar de acordo com o ambiente que eles vão viver, né? E eles vão fazer essas visitas, eles vivenciam esse teatro para poder se acostumarem, digamos assim, né? Se adaptarem às situações que eles vão ter que enfrentar, né? Hein, Selminha? Vamos fazer aqui um breve comentário, né? Quando você fala aí que eles vão fazer essas cenas teatrais e cinematográficas, né? Aí ele coloca aqui, numa espécie de aula prática. Essa aula prática é para vivenciar o que, porventura, vai acontecer com eles aqui na Terra e que eles possam vencer essas dificuldades. Então, é como a gente assistindo uma novela. A gente vê os personagens ali representando e aquilo ali não é uma realidade, né? Eles estão ensaiando e ali eles vão fazer a mesma coisa. Para a gente ver a generosidade desses espíritos fazendo todo o possível, né? Ambientando esses espíritos para o futuro. Então, eles ensaiam ali como se fosse um texto, né? Agora, quando eles viajam aqui para a Terra, né? E ele diz que eles vêm aqui assiduamente à Terra, junto com os seus tutelares. Quer dizer, sempre estão acompanhados, eles não vêm à Terra passeio sozinhos, né? Agora, isso é muito importante. Convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. Por quê? Na realidade, eles têm todo um costume ali no mundo espiritual, principalmente ali no hospital, em todas essas localidades que eles frequentam, são ambientes riquíssimos de aconchego, de dedicação, de amorosidade, de afeto, de tudo isso, né? E eles voltam para a Terra num ambiente que não tem afeto, ou seja, não são afins, não são espíritos ligados a eles de passado. Então, isso já tornaria a ambiência complexa e também o lugar da Terra que eles vão habitar. Muitas às vezes vão estar em ambientes hostil. Então, por isso que eles vêm aqui observar aonde eles vão reencarnar, justamente para que não tenha esse choque, né? Para que não exista, com isso, já uma desistência, né? Aí segue aí, Inclusive, né, Selminha. Júlia, eles se demoram um pouco, eles vão no ambiente familiar, eles se frequentam ali, ingressam ali no ambiente familiar, se demoram por lá, em torno dos futuros pais, né? Procurando o quê? Se afinar com eles, conhecê-los melhor, se adaptarem aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso a difícil situação de aceitarem para o renascimento em meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas. Então, quer dizer, ainda tem essa convivência com os futuros pais, para que eles se adaptem, que também pode ter aquelas necessidades de estar com inimigos de vidas passadas, e tudo isso faz parte, eles têm que se adaptar, e eu queria falar aqui até ali em cima é que é importante que eles se resignem diante da situação, não é? Esse é o principal, eles têm que se resignar com a situação que eles vão ter que passar, porque é o inevitável, né? Então,
continuando aqui, o Camilo pergunta, quando é Camilo é Belarmino, quando é Belarmino é Camilo, né? São os dois perguntadores. Né? Graças a Deus, né? Senão nós não íamos saber tanta coisa assim. Então, ele diz assim, ele pergunta assim, quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que vos referis, ele dá umas reticências e ela responde com as mesmas reticências, assim, movimentam-se em prol da procura de uma família, de um ambiente de genitores, principalmente, caridosos bastante para concordar em receber em seu seio um rebento estranho, que lhe será motivo de constantes preocupações, né? Porque o condenado, né, ele é um suicida, então ele traz casos penosos, difíceis, né, até de serem resolvidos. Né? Aí ela continua aqui, e é quando desgraçados, como aqueles que vistes no manicômio, ficam aqui detidos no recolhimento, esperando que se lhes consigam genitores. Como sabeis, eles são, além de incapacitados, com a colaboração com seus mentores no tocante à causa própria, o estado que arrasta é de tal forma precário para o renascimento que só lhe permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido por achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que os recebem. Hein, Selma, vale a pena a gente levantar aqui, né, essa questão, porque quando eles entram lá no recolhimento, ela diz, olha, aqui vocês vão trabalhar, né? Aqui vocês não vão ficar inativos, não, vocês vão ver a família, tal, fazem o teatro, né? Vão lá na terra, tal. Só que aí ela faz um porém, né? O manicômio. Quem vem do manicômio? O manicômio, não tem essa condição, porque eles estão completamente incapacitados para a colaboração com os seus mentores, para a escolha até dos pais. Agora, aí você vai ler mais aqui abaixo, como eles estão conseguindo os pais para eles, os mentores vão em busca disso, porque eles não têm como ajudá-los, né, fazer esse trabalho, mas o que tem algumas situações que podem não ocorrer, aí a Selminha vai ler aí para a gente. Então, como eles não têm, nós já falamos assim, as pessoas do manicômio não têm condições, porque provavelmente são aqueles que vão vir paralíticos, dementes, né? Surdo-mudos. Então, são grandes provações a serem expiados pelos pais. Né? Nós ouvíamos muito isso, né? Quando vêm os filhos problemáticos, a expiação são dos pais, não é do filho. O filho tem a própria expiação, a criança ali. Mas os pais também têm algo a expiar, provavelmente. Então, assim, os seus guias dedicados estabelecem com aqueles que têm possibilidade de se tornarem genitores e possuem débitos gravosos a solverem perante a justiça divina, comoventes convênios, acordos supremos, como estes que nós veremos. Eles têm débitos, né? Os genitores têm débitos para com a justiça divina. Então, eles fazem um acordo lá, né? Possivelmente, né? São os convênios que eles falam, acordos, que seriam assim, que concordem em receber em seu seio aqueles desditosos como filhos e os amparem na via crucis da expiação, e assim melhorarem de situação. Outro, que pratiquem, pelo amor do Divino Mestre, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhe conferirá o mérito da boa obra.
né, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução. Outra, que consintam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria, agasalhando em seu lar generosos pupilos seus. Né? Nós sabemos que esses pupilos são os réprobos, não é? Ou até os do manicômio. Né? Quando você se concorda em se tornar temporariamente agente lá da Legião, você está concordando em abrigar na sua família, na Terra, um suicida. E aqui que ele fala que pratiquem a lei de amor do Divino Mestre, né? Também, né, é a questão da caridade. Eles falam que para que eles sejam caridosos, né, e para poder ajudá-los também na sua reparação. Ele continua aqui, né, que consintam, né, que se tornarem temporariamente. Determina a lei que a caridade cubra uma multidão de pecados. E eles, genitores, que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude, que bem poderiam praticar servindo aos sagrados desígnios do Criador. Todas essas questões foram acordadas entre eles. Esses possíveis genitores, que são espíritos também em débitos graves, eles fizeram esse acordo, que eles poderiam, né, para amenizar e para auxiliá-los, concordassem com essas questões. Só que, no entanto, né, alguns bondosamente concordam em se desincumbirem da honrosa com amarga tarefa. Outros, entretanto, as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas até o último centil, ao invés de contribuírem com seus préstimos para que um destes infelizes repare a consequência do gesto macabro que preferiu, sob um teto amoroso e honradamente constituído. Eles não se sentem obrigados por lei e preferem a aspereza das próprias provações, ao lado de prole sadia e graciosa, ao invés de a situações penosas, ao lado da prole sadia e graciosa, a suavização das penas com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras sob a condição de exercerem caridade, de se prestarem à paternidade de pequenos monstrengos e anormais, que só lhes acarretariam desgostos e inquietações. Assim que eles colocam os termos, monstrengos e anormais. Então, eles preferem as penas, passar pelas penas deles com o que eles têm mesmo, não querem abreviar, atenuar nada, né? Querem ficar no sofrimento que eles têm que resgatar, do que ter que abrigar os pupilos do manicômio, que seriam, né? Que eles caracterizam aqui como monstrengos e anormais. Que acarretariam mais desgostos e inquietações. Diga, Gilda. Por quê? Porque eles falam aqui, né, que essa vinda, né, desses espíritos como filho deles, né, eles teriam oportunidades dignificantes para realizações rápidas. Quer dizer, eles cumpririam a problemática do que eles precisam passar, mas de uma forma mais rápida, porque abrigando esses espíritos como filhos, né? Outros, eles também poderiam vir, né, sendo pais desses réprobos, né? E com isso eles vão ser filiados temporariamente à Legião dos Servos de Maria. Mas o que acontece? Eles também têm livre-arbítrio. Eles não preferem nada disso, nenhum tipo de acordo. Nem para serem aqui temporariamente agentes da Legião de Maria, nem abreviar
né, com oportunidades dignificantes. Eles preferem passar suas lutas da uma problemática reencarnatória deles. Eles não, porque eles preferem, nesse quesito de ser pais, de filhos saudáveis, não de filhos enfermos. E o que a espiritualidade faz? Obriga, Selma? Lógico que não. Não, né? Exatamente. Eles deram essas condições para que eles concordem com isso, isso e isso. Mas eles também têm o livre-arbítrio de não quererem. Então, olha, eu aceito a pena que você tem que me dar, mas eu não quero abreviar para ficar com esses meninos aqui, esses monstrinhos que vocês querem me dar. É assim que a pessoa pensa. E tudo bem, respeita, porque se acaba, o que pode acontecer, como nós vemos às vezes? Pais que rejeitam os filhos, joga no lixo, não é? Larga na maternidade, porque não quer essa responsabilidade. Então, e aí eles não. E aí, Selma, o que aconteceu nesse momento? Né? O Camilo, né? Ele faz uma indagação aqui. E como, pois, reencarnarão esses miseráveis companheiros de desgraça? Ó Deus do céu! Como nos reencarnaremos, então, nós, a quem tudo faltará, até mesmo paz? Aí o Camilo já ficou muito preocupado, né? Aí inquiri, impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria ao corpo certamente cego, né? Porque ele não ficou cego. E Mário Sobral, sem as mãos. E Belarmino, enfermiço e infeliz desde o berço. Só que aí a irmã volta para ele e fala: obtereis novos informes na sessão de pesquisas. Meus caros irmãos, por agora, porém, visitemos essas dependências que também a vós abrigarão um dia ao iniciares as jornadas reparadoras. Porque aí ele criou aquela ansiedade, já preocupado como seria para ele, né? Então, aí a gente vai deixar esses comentários desse recolhimento, porque a irmã Celestina vai mostrando mais locais dentro do recolhimento. E disse para ele, né? Tipo, calma, vamos visitar primeiro todas as dependências. Aqui vão abrigar vocês, mas vamos primeiro visitar, né? Vamos conhecer exatamente como funciona, porque ele já começou a criar a expectativa de um pai. Quem será meus pais, né? E aí a gente vai deixar todo esse trabalho, né? Desses setores, né? Que é tudo muito feito com muita harmonia, todo esse trabalho para que eles não criem essa tamanha ansiedade, né? E você vê que tudo lá dentro é tudo muito organizado, principalmente esse local que eles vão entrar, que é o recolhimento, que é um enorme internato, né? Porque a gente viu os quartos que eles ficam ali recolhidos, mas o recolhimento é um internato, né? E ali são várias divisões lá dentro. Quer dizer, tudo muito organizado. É um internato, até porque eles ficam realmente internados ali de 1 a 2 anos, não é? Como já foi falado. Então, por isso que tem realmente esses alojamentos, né? Muito interessante, né? Então, a gente vai deixar essas informações pormenores para a nossa semana que vem, né? E a gente hoje vai encerrar, como de costume, com a nossa prece, a prece dedicada aos suicidas. E vamos dizer assim, muito agradecidos pelo estudo desta tarde. Obrigado, Mestre Jesus. E nós aqui te pedimos,
por todos esses irmãos equivocados que saíram pela porta do suicídio. Que eles possam ser acolhidos, para que eles possam ter novas oportunidades reencarnatórias. Que o teu coração generoso, Mestre, acolha todos eles com a tua luz e com o teu amor, junto a Maria e sobretudo, de Deus nosso Pai, que é bom, generoso e justo. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, a Maria Santíssima, a essa equipe toda que está presente conosco, que possamos aqui junto com a Maria e com a equipe de Dona Ivone do Amaral Pereira, conseguir que possamos tentar levar esse conhecimento a mais pessoas, mais possíveis, que seja uma fonte de esclarecimento, para que esclarecimento e conhecimento, quanto maior o conhecimento, mais fortalecidos nós ficamos. Essa doutrina sempre esclarecedora possa estar presente nos nossos corações, na nossa vida, na nossa existência, no nosso caminhar, para que não nos percamos no caminho reto, no caminho justo, no caminho até Deus. E assim pedimos, Pai, a permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, agradecidos e desejosos de dar continuidade na próxima semana, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos pelo estudo e até semana que vem. Graças a Deus. Fiquem com Jesus, paz profunda a todos, irmãos.